Bom dia, criançada do primeiro ano. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Lana. Vamos para mais uma aula de geografia e com um novo conteúdo, que são os ritmos da natureza nos lugares de vivência. Como vocês estão? Preparados para mais uma aula? Então vamos lá! A habilidade que nós iremos aprender em nossa aula hoje de geografia será descrever as características de seus lugares de vivência relacionadas aos ritmos da natureza, calor, frio, chuva, vento. Então, o que nós iremos aprender em nossa aula hoje será entender os fenômenos da natureza e o que devemos fazer diante desses fenômenos. Vai ser uma aula bem legal, eu espero que vocês gostem. Vamos lá? Aqui nós temos o calor. Estamos passando por esta fase bem quente do ano, não é mesmo? Estamos no berrobró ainda, no muito calor, quentura, aquela vontade de ficar dentro de lugares climatizados, porque o tempo está quente mesmo. Então, o calor é isso, é uma temperatura alta, onde o ar ele não é úmido, é um ar seco, quente, tá? Que tem baixa umidade, é o calor, onde no céu fica pouca nebulosidade, ou seja, poucas nuvens no céu, o que facilita a incidência de raios solares, ou seja, os raios solares eles penetram com mais intensidade, tá bom? Então, isso é característica do calor. E sempre no calor é importante nesse clima quente, nesse clima seco, é muito importante nós nos hidratarmos, bebermos muito líquido, muita água. E isso é muito importante, tá? No calor, o calor, ele pede para que a gente passeie mais ao ar livre, viva mais momentos em locais abertos, com roupas leves, como estamos vendo aqui na piscina, na praia. Então, o calor, ele favorece muito que as pessoas elas gostem de estar nesses locais para se refrescar com a água, para viver aquele climazinho de quentura, se bronzear. Então, os alimentos mais consumidos, que são mais indicados nessa época de temperatura alta, do calor, são alimentos gelados, tá? Como água geladinha, um suquinho gelado, picolés, que é geladinho também, gostoso, tomar de vez em quando, tá? Não pode ser sempre. Não, a água de coco, que é muito gostosa, muito saborosa e também muito importante nessa época de clima quente, calor, alta temperatura. Então, não esquecer também de algo muito importante quando for sair de casa durante os dias quentes e bem ensolarados, como o protetor solar. Ele é muito importante, devemos passar o protetor solar nos nossos bracinhos, no nosso corpo, no rosto, para proteger a nossa pele contra os raios do sol, porque eles causam doenças, eles podem causar doenças. Então, é muito importante estarmos protegidos com protetor solar, como vocês estão vendo aqui. E não esquecer de se refrescar com esses líquidos gelados, água, suco, água de coco, é muito importante. No calor também, nós usamos certas vestimentas que nos deixam mais confortáveis. Como o clima é quente e a gente fica bem suado, tudo fica causando um certo desconforto por causa da alta temperatura. Então, o ideal é usarmos roupas leves durante os climas quentes. Roupas, blusinhas regatas, blusinhas abertas, roupinha folgada, leve, um tecido mais leve.
calçados abertos, um chinelinho, uma sandalinha aberta. Então, isso facilita muito o nosso conforto diante da alta temperatura, do calor. Também o calor, ele influi na vegetação, ele influi na paisagem. Como vocês estão vendo aqui é um calor normal, aqui é uma paisagem onde o clima é quente, o clima não é favorável, é um clima quente, mas favorável, suportável para as pessoas que vivem nessa localidade, tá? Mas aqui, como vemos, quando o calor é bem intenso, bem forte, onde prevalece mesmo no sertão nordestino do nosso país, ele pode causar alguns problemas para a vegetação, onde a vegetação fica seca, o chão ele fica sem plantação, fica seco também, a área ela perde toda a sua arborização, a sua vegetação, então fica nessa estrutura quando existe um calor bem intenso, quando existe uma região de altas temperaturas, tá? Então fica dessa forma a paisagem diante de um calor suportável e diante de um calor intenso. Então, vamos entender que o calor, quanto mais quente um local, maior é a temperatura dele. Os raios solares incidem com mais intensidade. Então, é por isso, e o ar fica mais seco, o ar ele fica quente, o ar fica com pouca umidade, o que é a umidade que nós aprendemos são aquelas pequenas, invisíveis gotículas de água que nós não enxergamos, mas elas circulam pelo ar. E no caso do calor, são bem pouquinhas que ficam circulando pelo ar, tornando o ar seco. Agora vamos falar do frio. O frio é uma outra forma de temperatura que existe na nossa natureza. E o frio, nós estamos vendo aqui que ele é causado por baixas temperaturas, podendo causar a neve, como ocorreu nessa região do Brasil, lá em Santa Catarina, onde nessa região do país, do nosso país, estava informando graus baixíssimos, com menos 8 graus Celsius. Menos 8 graus Celsius é muita coisa, é uma temperatura abaixo de zero. Então, quando temperaturas estão muito baixas, existe o frio intenso que causa as neves, como vocês estão vendo esses floquinhos brancos, que são água congelada, que desce do céu, né, das nuvens, em forma de neve, desses bloquinhos. E no frio, quais são as vestimentas que nós devemos usar para nos proteger do desconforto? Então, vemos aqui, são roupas bem cobertas, bem fechadas, roupas que cobrem todo o corpo, porque o frio, ele realmente causa muito incômodo, ele pode causar sérios problemas para as pessoas. Então, devemos estar bem protegidos do frio, tá? Usando casacos, cachecóis ao redor do pescoço, gorrinhos. E em casa, também devemos nos proteger. Durante a época fria, intensa, com neves e tudo, é essencial ter uma lareira em casa, que é uma parte da chaminé onde acende o fogo e ele esquenta o ambiente, trazendo mais conforto para o morador dessa casa. Então, é muito importante, durante o frio, nós estarmos protegidos em casa, evitar sair, porque causa muito incômodo mesmo. Durante o frio, os tipos de alimentos mais indicados para consumirmos são aqueles mais quentes, como vocês estão vendo aqui na imagem, uma garotinha tomando chocolate quente, tá? Também frutos secos, como as nozes, então sopinhas. Então, esses alimentos quentes são os ideais para consumirmos em tempos de frio,
Por quê? Porque ele vai ajudar o nosso corpo, o nosso organismo a esquentar mais, a ter mais equilíbrio de temperatura. Também o frio, ele pode causar problemas de saúde, como vocês estão vendo aqui, o garotinho está gripado. Então, o frio, ele pode causar isso no nosso organismo. A gripe, o resfriado, como vocês estão vendo aqui, viroses também, elas acontecem muito na mudança de clima, quando o clima está bem frio, ocorre geralmente esses tipos de problemas no organismo da gente. Então, devemos cuidar bem. Agora, vamos falar de um outro fenômeno da natureza, que é o vento. O vento, a gente não consegue vê-lo, mas a gente pode sentir ele e muito bem, não é mesmo? Pois bem, o vento, ele causa essas... Como vocês estão vendo aqui, ele, dependendo da intensidade dele, ele pode ser bom ou ruim. O vento é um fenômeno da natureza que nós não podemos ver, mas sentir. E ele pode refrescar um ambiente. O vento, ele é principalmente bem-vindo durante as épocas de altas temperaturas, no calor. Então, o vento no calor, ele traz mais refrescância para o ambiente, para a gente também. O vento também, ele é muito bom, ele é muito benéfico para nos ajudar no cotidiano, como, por exemplo, ele serve para secar as roupas que estão estendidas no varal, molhadas. O vento ajuda a secar elas rapidinho. Também o vento tem uma grande importância porque ele pode gerar eletricidade, energia, é isso mesmo. Através o vento, ele gera energia eólica, que é uma energia útil para o meio ambiente. Então, a energia eólica é uma energia que vem a partir da força do vento. Como vocês estão vendo aqui, a força do vento bate nas hélices e as hélices que estão ligadas a essas turbinas, elas produzem a energia, a eletricidade. E essa fonte de energia, a energia eólica, que é a energia vinda do vento, a partir do vento, ela é uma energia muito sustentável, uma energia limpa, porque ela não polui o meio ambiente, ela é altamente sustentável, é uma energia que é muito próspera, que ela está muito de acordo com os ambientalistas que cuidam da natureza. A energia eólica, ela é essencial. Porque as outras formas de energia que existem, elas causam danos ao meio ambiente, elas poluem o solo, a água, até o ar, mas a energia eólica não. A energia vinda do vento, ela é altamente limpa, ela não causa nenhum dano ao meio ambiente. Também o vento, ele pode modificar paisagens. Como vocês estão vendo aqui, o vento está levando as areias de uma duna. Então, essas areias que estão sendo levadas pelo vento, elas vão correr para um outro local dessa região, modificando assim a paisagem. Então, se agora está elevada, essa duna está elevada, com a força do vento carregando a areia, ela vai ficar baixa e já vai ocorrer um outro monte elevado de areia em um outro local, mudando assim a paisagem. O vento também não é só benefícios, ele também pode trazer prejuízos. Prejuízo para o meio ambiente, para as pessoas. Quando que ele ocorre? Quando ele está bem forte, bem intenso. Como estamos vendo aqui, a força do vento, ventos muito fortes, podem causar danos, como destruir construções. Como vocês estão vendo aqui, o vento ele derrubou o poste, derrubou a fiação de eletricidade, ele destruiu, ele arrancou o telhado. Então, o vento, ele causa também esses danos. Também o vento, a força dele pode derrubar árvores.
onde podem cair em vias de trânsito, atrapalhando o trânsito, podendo até causar alguns danos à vida das pessoas, como vocês estão vendo aqui, a árvore caiu por cima de um carro. Isso foi devido à força do vento. Então, o vento também ele traz certos prejuízos para o nosso ambiente e para a vida das pessoas. Agora nós vamos falar da chuva. A chuva é um outro fenômeno da natureza, que dependendo da sua intensidade, também pode ser benéfico ou não. Vamos conhecer? A chuva é a água que cai das nuvens, não é? A nuvem ela forma as águas que, carregadas, elas caem em forma de precipitação, em forma de água líquida, como vocês estão vendo aqui. E a chuva ela é muito importante para a manutenção da vida, do ecossistema, para a vida das pessoas, dos animais, da vegetação. Como vocês estão vendo aqui, a chuva, por causa da chuva, a sementinha que está no solo, ela começa a germinar. Ela começa a crescer, a se desenvolver e por causa da água da chuva, ela pode virar uma planta que produzindo alimentos para o nosso consumo. Então, a água da chuva, ela faz a vida evoluir, ela faz a vida se desenvolver, como no caso das plantinhas. Das plantas. A chuva também, ela equilibra a temperatura do ambiente. Isso mesmo. A chuva, ela tira aquele calor intenso, aquela alta temperatura que causa desconforto para a gente. Quando vem uma chuva, ela já ameniza aquele desconforto, ela já equilibra a temperatura do local, do ambiente, deixando mais agradável. E também ela aumenta o nível da água dos mares, dos rios e dos oceanos. E favorece, assim, a vida dos seres vivos que ali estão próximos dela. Como vocês veem, a água, ela consegue trazer vida para a vegetação, ela traz vida para os animais que moram naquela proximidade, onde eles podem beber, tomar banho. Também as pessoas que vivem naquela comunidade podem se usufruir da água para banhar, para fazer comida, para beber água, para lavar roupas. Então a água, o benefício dela é muito grande, mas ela também pode trazer alguns problemas. Aqui depois vamos já ver quais são os problemas que que a chuva pode trazer. A chuva, entre os benefícios dela, quando chove, ela faz uma limpeza de onde ela está ali localizada. Como vocês estão vendo, a chuva ela pode limpar os carros, ela pode limpar as calçadas, as ruas. Então, a chuva ela também tem esse benefício de trazer a limpeza. Quando está chovendo, o ideal é que estejamos protegidos dentro de casa, para não nos molharmos, não pegar um resfriado, uma gripe. Mas, se não for possível isso, como nós devemos estar diante de um dia chuvoso? Bom, aqui vocês estão vendo uma criança com a capa de chuva. Então, é dessa forma que devemos estar, bem protegidos da chuva, usando capas para não nos molharmos, usando calçados fechados para não molhar os pés, usando o guarda-chuva, que é o mais usado pelas pessoas, o guarda-chuva em épocas de chuva, tá bom? Então, essa é a forma onde que nós devemos nos vestir diante de um dia chuvoso. Agora vamos ver os prejuízos que a chuva pode causar quando ela for bem intensa, quando ela for forte. Como vocês estão vendo aqui, várias imagens com muitos problemas que a chuva traz. Como, por exemplo, ela pode trazer a doença. Quando chove muito, existe acúmulo de água em vários locais. E esse acúmulo de água parada, ele pode proliferar o desenvolvimento de mosquitos da dengue. Esse mosquito, ele causa muitas doenças e ele ocorre mais em locais úmidos,
principalmente naqueles locais que tem muita chuva. Também inundações. A chuva intensa, ela pode causar inundações em toda uma região. Como vocês estão vendo aqui, um bairro todo inundado, casas bem alagadas, enchentes mesmo que a chuva pode trazer, dando vários prejuízos para os moradores e para o meio ambiente. A chuva também pode alagar as ruas, as avenidas, atrapalhando, causando mesmo muitos problemas para os condutores, para os condutores de transportes, para os pedestres. E também ela pode causar deslizamentos de terra. A chuva ela pode fazer a terra cair e daí as casas que estão nessa localidade desabam também, causando sérios problemas para a vida dessas pessoas. Então, a chuva intensa, ela traz muitos prejuízos. E agora, nós vamos fazer a nossa atividade de classe de geografia. Vamos praticar o que aprendemos, ok? Na primeira parte diz: circule de vermelho as imagens que representam o que podemos fazer no calor e de azul o que podemos fazer quando está frio. Então, vamos circular de vermelho o que nós fazemos no calor. Durante os dias quentes, o que nós mais gostamos de fazer e que é o ideal? Estar na piscina? Sim, tomar banho de piscina em dias calorosos é muito legal, é muito interessante, é agradável e faz até bem. Estar na praia? Sim, também. Durante os dias quentes é muito bom estarmos na praia, nos refrescando, tomando aquele banhozinho gostoso de água do mar. E aqui vemos uma menina bem coberta, bem protegida, tomando um chocolate quente. Será que isso é o que nós fazemos no calor? Não, isso é o que fazemos no frio, quando está frio, com a temperatura bem baixa. Agora aqui, crianças se aquecendo na lareira para poder ter mais conforto. A temperatura está mais adequada. Então, nós fazemos isso quando está no calor ou no frio? Exatamente, quando está no frio. Na próxima questão diz: no lugar onde você mora, o que predomina mais? Bom, na nossa região, o que predomina mais? É o calor? É o frio? Ou às vezes calor e às vezes frio? Bom, nós estamos vivendo um dos períodos mais quentes do ano e durante os outros períodos também fica quente. Então, com certeza, o que predomina mais é o calor. Muito bem! Observe as imagens a seguir e circule onde você percebe os resultados problemáticos da ação do vento. Então, vemos aqui um vento bem forte, numa área litorânea, próximo do mar, e até então não está causando prejuízos. Mas na outra imagem, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo a queda de uma árvore. Uma árvore foi arrancada brutalmente. A fiação da eletricidade também foi derrubada por causa da árvore. E isso tudo foi proveio do vento, da força do vento. Causou aqui um grande problema, como vocês estão vendo, não é, crianças? Caiu por cima de um carro, podendo causar problemas para a vida do motorista que estava no carro. Então, com certeza, é a segunda imagem que traz um resultado bem problemático da ação do vento. Nessa outra parte, diz: Maria precisa ir à escola, mas está chovendo. Circule os objetos que ela precisa usar para não se molhar. Então, vamos ajudar a Maria. Ela não sabe o que vestir para ir para a escola e está chovendo. Será que ela tem que usar um óculos? Não. Será que ela tem que usar as botas?
Sim, as botas vão proteger os pés dela de não se molharem. Será que ela tem que usar um maiozinho para ir para a escola num dia de chuva? Não, isso aqui faz parte do calor, é para usar em praia, na piscina, em lugares de banho. Será que ela tem que usar patins? Não, de jeito nenhum. Patins é para momentos de lazer e não para andar em dias chuvosos, não é? Será que ela tem que usar capa de chuva? Exatamente, ela tem que usar a capa de chuva para se proteger da chuva. E aqui, será que ela tem que usar um guarda-chuva para poder ir para a escola na chuva? Sim, o guarda-chuva vai proteger ela totalmente, junto com a capa de chuva e a bota, ela vai ficar bem protegida da chuva, não vai pegar resfriado e vai chegar na escola bem sequinha. E agora, eu quero passar para vocês um vídeo bem interessante que vai falar um pouco dos fenômenos da natureza. Vamos assistir? Olá, hoje eu vou ensinar para vocês como pode estar o tempo. O que vocês estão vendo pela janela? Sim, é o sol. Quando tem sol, dizemos que o dia está ensolarado. Ensolarado. O que vocês estão vendo agora? Tem nuvens. Quando vemos muitas nuvens no céu, dizemos que está nublado. Nublado. O que vocês estão vendo pela janela? É chuva. Se tem nuvens e caem gotas de água, dizemos que está chovendo. Chuva. Vocês estão vendo alguma coisa? Nossa, são raios e trovões. Quando escutamos trovões e dá para ver os raios entre as nuvens, dizemos que é uma tempestade. Tempestade. O que vocês estão vendo agora? Olha, tem neve caindo. Quando está frio e caem flocos de neve do céu, dizemos que está nevando. Neve. O que vocês estão vendo pela janela? As árvores estão se mexendo muito. Tem muito vento. Quando vemos que as coisas da rua se movem ou voam, dizemos que está ventando. Vento. Repitam comigo. Ensolarado. Nublado. Chuva. Tempestade. Neve. Vento. Muito bem! Qual é o tempo que vocês mais gostam? Conte pra gente nos comentários. Até mais! E então, crianças, gostaram do vídeo que faz um resumo breve dos fenômenos da natureza que aprendemos na nossa aula hoje? Muito bom, não é? Então, vamos relembrar a nossa aula nós aprendemos sobre o calor e o frio, aprendemos os benefícios e os malefícios dos ventos e das chuvas, de acordo com a intensidade deles. Então, crianças, agora vamos encerrar aqui mais uma aula de geografia. Obrigado pela participação de todos vocês. Espero que tenham aprendido bem sobre os ritmos da natureza e como devemos nos comportar diante desses fenômenos. E próxima aula de geografia virá também muito interessante, tá bom? Obrigado pela participação de todos e até lá! Bom dia, crianças! Tem criança aí? Que bom estar aqui mais uma vez para mais um dia de aula. Então, se concentra aí para a gente começar. Hoje é dia 19 de novembro de 2020 e vamos para mais um dia de aula. Lembra que eu falei para você que eu ia trazer as curiosidades sobre o peixinho voador? Então, fica ligado nessa aula de hoje. Não sai daí de frente à TV e acompanha tudo bem direitinho.
Então, deixa eu me apresentar. Eu sou a professora Suzana, dou aula no primeiro ano do ensino fundamental e nós estamos aqui hoje para ministrar mais uma aula de língua portuguesa. Sejam todos bem-vindos e vamos começar. A nossa aula de hoje é voando pelos versos. Isso mesmo. E o fonema da vez, a letra com o som P, como a gente já iniciou na aula de ontem. Vamos ver as habilidades que nós vamos aprender na aula de hoje. Ler frases curtas com ritmo e entonação, relacionar elementos sonoros, sílabas, fonemas, partes de palavras com sua representação escrita, reconhecer em textos versificados, rimas, sonoridade, jogos de palavras, palavras e expressões, comparações, relacionando-as com sensações e associações. Planejar com a ajuda do professor o texto a produzir, oral, escrito, multissemiótico, considerando situações comunicativa, interlocutores, finalidade, circulação, suporte, linguagem, tema, organização e composição textual. E na agenda de hoje nós vamos ter leitura e compreensão, gênero textual, história e verso, estudo da letra P. E no Coleção Leituras de hoje, nós vamos dar continuidade à história de Agu, o Fogo e a Roda. Quem escreveu este livro foi a Roberta Tristes e Pedro Carus, e o ilustrador é o Marcelo Bandari. Lembra que a gente começou essa história com a tia Sara no primeiro dia de aula, depois a tia Sara leu mais um pouquinho, ontem eu li um pouquinho e hoje nós vamos concluir e finalizar o Coleção Leituras. Depois a gente vem com novidade. A carne fica pronta e todos dividem a comida. Agu e sua mãe nunca comeram carne cozida no fogo. Gostaram? Olha, o Agu nunca tinha comido carne cozida. Isso significa que eles comiam carnes cruas, naqueles tempos mais remotos, antes de descobrirem o fogo. O homem pega a pele dos animais que eles caçaram. Ele faz roupas de pele de animais para todos. Agu fica muito contente com a roupa que ganhou. Sua mãe também. A noite vem chegando outra vez. Todos andam para a caverna, levando galhos. O que será que vão fazer? Na porta da caverna, fazem uma fogueira. A fera que está por perto se assustou com o fogo e foi embora. O fogo serve para cozinhar. O fogo afasta os animais perigosos. O fogo ajuda a ver de noite e também esquenta. Todos dormiram quentinhos em volta da fogueira, mas já é de manhã. O grupo acorda assustado. Uma pedra desceu rolando da montanha e apagou o fogo. Todos olham a pedra com curiosidade. Agu pega a pedra e um galho. Ele empurra a pedra com o galho e a pedra gira. Os meninos pegaram outras pedras e esfregaram umas nas outras para que as pontas fiquem redondas. Todos agora estão brincando com Agu. Eles mudaram a forma da pedra. Para que as pedras redondas podem servir, vamos aproveitar o tempo das cavernas e esperar para descobrir. Então, essa história, ela fala de como o homem
vivia antes do fogo e também um pouco sobre a descoberta do fogo, para que servia o fogo, né? Que até hoje serve. Antes do homem trabalhar com fogo, cozinhar com fogo, se aquecer, iluminar a noite, ele vivia, né, no escuro das cavernas, não tinha muita proteção, porque o fogo servia para protegê-los dos animais perigosos, servia para cozinhar os alimentos, e eles descobriram isso, né, com o tempo. Depois dessa descoberta, a humanidade começou a evoluir bastante, porque o fogo servia para diversas coisas. E como vocês sabem, o fogo é um dos 4 elementos da natureza, né? Com esses elementos é que a humanidade começou a evoluir cada vez mais, né? A gente precisa do fogo, a gente precisa do ar, que é o que a gente respira, a gente precisa da água, que é essencial para a vida, a gente não pode viver sem água. E o 4º elemento, a terra. Sem a terra também a gente não consegue, porque a terra é onde a gente pisa e onde a gente planta os nossos alimentos para que a gente possa colher e nos alimentarmos, certo? Então essa história, ela fala desses elementos também e enfatiza bem o elemento fogo. Vamos continuar? Muito bem, gente. Gênero textual, história em verso é o que a gente vai continuar aprendendo hoje. Como já foi explicado para vocês tudo sobre história em verso, né? Pelo menos a parte que nos cabe no primeiro ano, já foi transmitido a vocês. E como eu prometi a vocês, aquelas curiosidades sobre o peixe voador. Fica com esse vídeo aqui, criança. Vocês vão gostar muito de ver essa história. De altura, cruzando distâncias de quase 200 metros. 2 quarteirões inteiros, já pensou? Primeiro eles batem freneticamente o rabo na água para pegar impulso. Assim que decola, o peixe voador abre as barbatanas e consegue a sustentação necessária para planar e fugir do perigo. Começa então um desafio ainda mais complicado. Encontrar na imensidão do oceano uma forma de proteger os filhotes. Parece que hoje é um dia de sorte para essa tropa, porque olha aí, apareceu uma folha de palmeira. As fêmeas não demoram para encontrar um canto para botar seus ovos. E os machos passam ali para fazer a parte deles. Em pouco tempo, milhares de peixes tomam conta daquela folhagem. Muitos ainda se arriscam a botar os ovos bem no meio daquele emaranhado. Vão morrer para garantir a segurança dos seus pequenos. A folhagem abarrotada começa a afundar. Mais uma missão foi cumprida. Longe da superfície, centenas de milhares de futuros peixinhos vão ter mais chance de sobreviver. Essa é a vida como você nunca viu. Muito bem, crianças. Conseguiram assistir a história? Pois é, a história do peixe voador, ela não é só uma história em verso contada no livro para nos divertir e nos emocionar, como são feitos com os poemas, mas é uma história real, baseada em histórias reais desses peixes. Certo? O peixe voador, ele existe, só que ele não voa como as árvores no céu. Não, é um voo menor, com pouca distância, mas é um voo. E ele faz isso para se proteger dos predadores. O peixinho tem muitos predadores, né, que devoram ele lá no fundo do mar, mas que também é caçado pelo homem. Vocês vão ver isso durante toda a aula. O peixe voador. Vamos mais uma vez passear ou voar pelos versos, né? Então, vou colocar tudo aqui. Era uma vez um peixinho que não conseguia nadar
e aí vinha de carona nos embalos das ondas do mar. Você percebe aqui já os pares de rimas, que foi o que eu destaquei para vocês. Os outros peixinhos tentavam aconselhar seu amigo, nadando mal desse jeito, logo vai estar em perigo. Mas o peixinho só sabia planar e dar piruetas. Suas nadadeiras se pareciam com asas de borboleta. Um dia foi perseguido por um grande predador. Deu um salto e descobriu, era um peixe voador. Deixa eu voltar aqui. Então, vamos a algumas curiosidades do peixe voador que eu descobri e trouxe para vocês, certo? Peixe voador, curiosidades. Alguns dos predadores mais comuns dos peixes voadores são o peixe atum e o peixe espada, embora muitos outros também o caçem, inclusive o homem. Os peixes voadores não medem mais do que 30 centímetros. Então, são peixes bem pequenos, mas muito bonitos. As suas grandes barbatanas peitorais, que fica aqui na altura do peito, os ajudam a planar sobre a água e a redirecionar o vento. Ele sobe, dá aquele, bate o rabo com muita velocidade na água, e daí ele consegue o que ele precisa para voar, Enche o peito, abre bem as barbatanas e consegue sobrevoar as águas do mar. Nas pesquisas que eu fiz, eles voam até 200 metros. Mas é mais comum que todos eles, todas as espécies de peixe voadores, consigam alcançar 50 metros, todos. Mas tem uns mais especiais que conseguem voar até 200 metros. Os peixes voadores conseguem se manter um longo tempo fora da água. E isso é uma vantagem para eles, porque eles conseguem passar mais tempo fora e assim eles fogem dos predadores. Infelizmente, os números desses peixes estão diminuindo consideravelmente devido à caça indiscriminada. Ou seja, o homem tem caçado o peixe voador nos mares e se alimentado desses peixes, além das ovas desse peixe serem muito apreciadas na culinária. Então, muita gente tem caçado esse peixe na época que não é para caçar, e isso tem diminuído os cardumes desses peixes no mar. Agora, você me pergunta assim, criança, tia, para que tanta informação se a nossa aula é de língua portuguesa? Gente, é porque para a gente construir alguma coisa, ou seja, ampliar os versos sobre esses peixinhos, ampliar alguma frase sobre esse peixe voador, porque a nossa proposta é produzir mais a respeito do peixe voador. Ampliar os nossos versos, fazer esse voo por estes versos e conseguir botar mais informações. Então, se eu não souber nada do peixe voador, como é que eu vou ampliar esses versos? Como é que eu vou crescer essas frases? Como é que eu vou conseguir fazer alguma rima se eu não tenho nenhum conhecimento sobre o peixe voador? Agora, nós temos alguns conhecimentos sobre o peixe voador, que são muitos os conhecimentos, são muitas curiosidades que tem desse peixe. Mas eu consegui resumir um pouco das curiosidades e trouxe aqui para que a gente possa estar ampliando os nossos versos, ok? Outra coisa que você pode me perguntar é por que peixe voador, tia, que você trouxe? É porque o peixe começa com a letra P, que é a letra que nós estamos estudando, certo? Agora vamos continuar. Matar a curiosidade. Se você quiser saber mais sobre o peixe voador e assistir vídeos que mostrem ele em ação, basta você buscar lá no YouTube que você vai encontrar várias informações e é muito legal e é muito bonito também. Então vamos para as nossas atividades? Vem comigo, criança, vamos construir, vamos responder, vamos tirar dúvidas, vamos lá? Para a produção de texto, o que é que a gente precisa? A gente precisa fazer perguntas e obter respostas.
através de perguntas e respostas, é que nós vamos conseguir ampliar e produzir textos, sabia? Então vamos ver aqui. Que tipo de texto estamos estudando? Vamos dar um tempinho para você me responder o tipo de texto que nós estamos estudando. Qual é a resposta? Vamos lá. Tá acabando o tempo. Acabou o tempo. Vamos lá. Responderam? Estamos estudando história em verso. Quais as principais características do gênero estudado? O resumo das características. Você sabe, criança? Já foi dito. Vamos mais uma vez dar um tempinho para vocês responderem. Vamos lá, rapidinho, respondam. Quais as principais características do gênero estudado? Acabou o tempo. Eu espero que todos vocês tenham respondido. Vamos lá? As principais características são: conta uma história, tem versos, rimas e estrofe. E o que é uma estrofe? Todo mundo já sabe? Sabe o que é uma estrofe? Eu disse ontem na aula de ontem. E acredito que a tia Sara também tenha dito. O que é estrofe? Acabou o tempo! Estrofe é um agrupamento de versos. E o que é verso? Alguém sabe o que é verso? Tempo! Tá acabando o tempo, gente. Todo mundo conseguiu responder? Eu tô ouvindo aqui vocês. Vamos lá? Opa! Verso é cada linha de um poema. O verso é uma unidade poética. Uma linha, uma unidade poética. Muito bem. Visto que sabemos que estamos estudando história em verso, que a história, que as características desse gênero é que ele conta uma história, ele tem versos, rimas e estrofe. Sabemos que estrofe é um agrupamento de versos e sabemos que verso é cada linha de um poema. Vamos construir alguma coisa? Vamos lá? Aqui eu trouxe alguns versos já iniciados para que você me ajude a completar esses versos com palavras que nós temos aqui, que é lá baseado dentro das curiosidades que eu trouxe para você sobre o peixe voador. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos ampliar essa história, vamos dar continuidade àquele poema que eu trouxe para vocês, que contava a história de quem? Do peixe voador. Vamos ver. Vamos completar. Voando a longa, com suas barbatanas, escapam os voadores são. Os peixinhos são, mas são muito, fogem quando se faz. Quando vocês observarem as palavras, vocês vão conseguir completar comigo. O peixe voador, precisamos, sua caça indiscriminada, pode com sua espécie. Então vamos lá. Quais são as palavras que a gente tem para completar estes versos? A palavra urgente, a palavra maiorais, a palavra espada, a palavra eficiente, preservar, acabar. Pequenos, distância, peitorais e predadores. Observem bem, eu vou começar a completar
E eu sei que vocês vão conseguir fazer também. Voando a longa, eu vou completar só uma, você vai completar o resto comigo, tá bom? Voando a longa distância. Ou seja, o peixinho bate o rabo lá na água do mar, pega aquele impulso e voa a longa distância. Com suas barbatanas o quê? As suas barbatanas são urgente, maiorais, espada, eficiente, preservar, acabar, pequenas, peitorais ou predadores. Suas barbatanas, isso mesmo, crianças, suas barbatanas peitorais. Lembra que eu falei para vocês que fica aqui na altura do peito as barbatanas dele, e essas barbatanas se transformam em asas quando eles vão pegando o impulso para voar, com suas barbatanas peitorais. Então a gente não usa mais a palavra distância e nem a palavra peitorais. Escapam dos que, gente? Dos seus predadores, né? E os voadores neste ramo aqui são o quê? Maiorais. Então, aqui nós temos distância, peitorais, predadores e maiorais. Vocês observam que aqui nós conseguimos fazer uma rima para construir esses versos? Peitorais e maiorais. São os dois pares aqui, as duas palavras que formaram a rima nessa estrofe. Vamos ver aqui mais uma estrofe. Os peixinhos eles são o quê? Urgentes, espada, eficientes, preservar, acabar, pequenos. Os peixes são, eu disse para vocês que eles são o quê? Pequenos. Os peixes são pequenos, mas são muito o quê, gente? São muito eficientes. Fogem do peixe. Qual é o peixe que eu coloquei lá na curiosidade? Ele tem o predador, que é o peixe, tem o nome de um peixe aqui. O que é nome de peixe aqui? É o peixe urgente, é o peixe espada, é o peixe eficiente, é o peixe preservar, é o peixe acabar? É o peixe espada. Muito bem. Isso quando se faz o quê? Quando se faz urgente. Quando é urgente que eles estão lá no fundo do mar, estão sendo perseguidos, é urgente que eles fujam. Então, o que é que eles fazem? Eles pegam o impulso e pegam o voo. Então, os peixinhos são pequenos, mas são muito eficientes, fogem do peixe-espada quando se faz urgente. Ai, tia, eu não sei construir isso, não. Gente, vocês precisam prestar atenção nas palavras que rimam. O que foi que eu coloquei aqui? A palavra que rima aqui. Eficiente e a palavra urgente. Eficiente e urgente são palavras que rimam. E, portanto, acabou de construir mais uma estrofe. Vamos agora construir a última estrofe para nós ampliarmos a história do peixe voador. O peixe voador, precisamos o quê? Do que o peixinho está precisando? Ele precisa acabar ou ele precisa ser preservado? Precisamos preservar? Com o que é que essa frase aqui vai combinar? O peixe voador precisamos preservar. Sua caça indiscriminada pode, com a sua espécie, acabar. Tá vendo? Então, obrigada aí pela ajuda. Eu tenho certeza que vocês conseguiram. Agora, quando vocês forem fazer versos, rimas, estrofes, não esqueçam de estar buscando completar desta forma. Então, você chegou agora aí na sala para assistir a aula, foi, criança? Então, acompanhe aqui. A gente vai fazer a leitura desses versos. Como foi que ficou? Voando a longa distância, com suas barbatanas peitorais, escapam dos predadores. Os voadores são maiorais. Os peixinhos são pequenos, mas são muito eficientes. Fogem do peixe-espada quando se faz urgente. O peixe voador precisamos preservar. Sua caça indiscriminada pode, com sua espécie,
acabar. Então, vocês observaram que para fazermos construir alguma coisa, nós precisamos ter informações sobre aquilo que nós vamos fazer. Não adianta eu querer fazer um verso, por exemplo, para a cidade de Teresina, se eu não conheço nada sobre Teresina. Eu não posso fazer um verso para um animal qualquer, para um cachorro, para um gato, para um papagaio, se eu não tiver informações sobre o meu objeto. O que é que eu vou fazer? Com o que é que eu vou trabalhar? Então, eu preciso de informações para que nós pudéssemos estar construindo estes versos, ampliando esta poesia do peixinho, este poema do peixinho, do peixe voador. Nós precisei buscar informações, curiosidades sobre ele. E é isso que eu quero que você faça, criança. Você vai construir alguma coisa, procure informações sobre aquilo que você quer fazer, para que você faça com eficiência, para que você não faça assim, só mais ou menos, só porque eu acho que é. Não é achar que é daquele jeito. E sim buscar conhecer o seu objeto de estudo para que você possa estar construindo da melhor forma possível. Tá certo? Então, eu convido a você, criança, para também fazer um poema. Escolha um animal, escolha alguma coisa, um brinquedo que você goste muito e construa uma brincadeira e construa um poema também. Pegue lá seu caderninho e vá construindo seu poema. Não esqueça de descobrir tudo sobre aquilo que você vai construir. E aí sim, você constrói o seu poema baseado naquilo que você conhece do objeto que você quer construir ou ampliar um poema. Então, boa sorte para vocês, façam com muito capricho, escrevam poemas e aprenda cada vez mais a escrever. Não esqueça de usar a letra cursiva e de iniciar cada linha com letra maiúscula, como eu fiz aqui. Tá certo, gente? Não esqueçam, isso é muito, muito importante. E não esqueçam também de ler e reler aquilo que você já construiu, tá certo? Agora, como a gente organiza o verso? Criamos versos com situações novas, revendo as curiosidades sobre o peixe voador? Sim. É possível identificar elementos do texto que tenha sido retirado do texto original? Sim. Prestamos atenção na escrita das palavras? Estão com ortografia correta? Sim. Utilizamos rimas e versos e utilizamos a letra cursiva? Sim. Então, chegamos ao final da nossa aula. Estudamos o gênero textual história em verso, a letra P, leitura e compreensão, rimas e produção de texto. Tá certo? Então, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. Se você tiver com dúvida, volta lá na aula de novo, vai ficar o link nos grupos, né, de WhatsApp, e vocês podem rever a aula e aprender cada vez mais. Então, crianças, essa foi mais uma aula que você acompanhou com o nosso gênero textual História em Verso, do Peixe Voador, e aqui nós finalizamos essa unidade de ensino do gênero textual História em Verso. Na próxima semana, a gente vai ter um novo gênero textual para trabalhar. E eu espero que vocês estejam aí bem dispostos para dar continuidade à aprendizagem, ok? Um beijo no coração, um beijo para todo mundo lá do Madre Teresa, meus alunos lindos, eu estou morrendo de saudade de vocês. Tchau e até a próxima semana.